gente falou do lado negativo da guerra. A guerra sempre tem um lado negativo, né? Mas você vê algum cenário positivo para o Brasil em relação a essa guerra? Sim, é difícil saber ou cravar, mas eu acho que assim, o efeito paralelo da guerra que pode ser benéfico no Brasil, por exemplo, é o estreitamento da parceria Brasil e China. Eu vi o pessoal comentando hoje, de novo, é difícil dizer se isso vai acontecer ou não. O Brasil já é parceiro da China, mas a questão é que o maior competidor do Brasil, do ponto de vista de exportação de soja, por exemplo, é o próprio Estados Unidos. Nos momentos em que os Estados Unidos e a China estavam com a relação mais abalada e a China compra pouco grão dos Estados Unidos, tem uma tendência em comprar mais do Brasil. Acaba aumentando o valor de premium da soja brasileira e o valor de maneira geral, e assim, às vezes você tem uma subida do preço das commodities aqui no Brasil, principalmente da soja, que é benéfico para o produtor, ele vende mais caro. Isso, por exemplo, aconteceu na época da pandemia. A soja foi a R$ 200, só para você ter uma noção, hoje em dia ela está de 115, 120. Na época da pandemia ela foi a R$ 200. Entendeu? Existia um medo e os países estavam começando a comprar muito mais soja para poder se estocar. A China, propriamente dita, ela produz muito alimento. No entanto, ela tem uma população gigantesca, como todo mundo sabe. E ela tem como uma política de Estado realmente ter uma segurança alimentar muito grande. Eu nunca tive na China, né? Meu pai já teve, vai de novo agora em maio. E quando você vai estudar um pouco da história da China e tal, eles passaram tanta fome lá no passado que é uma política de Estado, porque assim, os avós de quem são, por exemplo, os executivos, as pessoas agora, era gente que morreu de fome, era gente que cozinhava rato para comer, entendeu? Na guerra contra o Japão, um país muito pobre. E como Estado eles decidiram que isso nunca mais vai acontecer. Então a China ela estoca grão, então ela sempre tem uma política muito ativa de garantir que não vai faltar comida lá. E obviamente que eles consomem muito, muito, Sim. muito, muito. Até pela quantidade populacional, né? Eu lembro que quando teve a da gripe China. suína lá, eu fui num evento agro e eles perguntaram para um especialista ali de proteína, né? Pô, será que o Brasil pode se beneficiar, por exemplo, da gripe suína, de vender mais carne suína pra China e China. tal? Aí os caras falaram, talvez eventualmente sim, mas assim, tem uma questão regulatória, porque até você cadastrar todos os processos sanitários para conseguir exportar é um processo de meses e anos, às vezes. Um outro ponto também é que a China precisa de muito mais do que o Brasil produz. Então, assim, se você conseguir desviar um pouco para lá, ainda vai atender uma porcentagem ínfima do que é a produção deles real. Então, assim, não vai ser muito impactante. Então, tem que lembrar isso. Então, o ponto é, eventualmente, um desgaste entre China e Estados Unidos pode acabar beneficiando o produtor brasileiro? Pode. No entanto, como a gente vinha discutindo aqui, não tem bobo nessa história. Nem a China quer ficar super dependente do Brasil, Olha que nem- e os Estados Unidos têm toda a questão do mercado agrícola deles mesmo. O produtor lá, ele cobra, ele também quer acordos com a própria China, que é uma grande compradora, entendeu? Então é muito difícil você cravar na pedra o que pode acontecer nesse sentido, mas pode ter um desdobramento mais positivo. No entanto, no curto prazo, o desdobramento tem mais chance de ser negativo por causa do preço dos insumos do que positivo. Isso é fato, tá? Agora sim, a expectativa é que a gente torce para que uma guerra não se estenda por um período longo, impacte menos aí logística, preço do insumo. Mas, de novo, quem somos nós para falar lá, para pedir lá pro tio Trump ou pro. Olha segurando Não ali. sei nem mais quem vai ser o Um já governo. rodou, né? Como é que era o nome do? O Ayatollah lá? É, o O Ayatollah. Ayatollah Khomeini já foi, aparentemente ela bombardearam o prédio onde estava sendo escolhido todos os outros, então todo mundo da lista de sucessão já era. Já era também. Hoje Israel estava falando que qualquer sucessor, se é do mesmo regime, vai executar. Assassinado. Então, assim, não dá para dizer. Hoje em dia também, assim, tem até aquela frase, né, que na guerra primeiro a morrer é a verdade, né? Sabe-se lá, não sei qual que é o jogo de longo prazo dos países envolvidos, Sim. inclusive da China. Mas a questão é, será que a China não tem aí um movimento aí com Taiwan e tal? Mas aí a gente vai entrar no especulativo, entendeu? E daí, infelizmente, não vou poder ajudar nem vocês, nem aí o pessoal brasileiro em prever o que vai acontecer. Não somos especialistas em geopolítica, mas, né, É verdade. a gente, pelo menos o mínimo, a gente tem que ter uma noção.